O Brasil tem potencial para produzir 3 milhões de toneladas de peixe por ano, mas o país produz apenas 561 mil. Bom, este é um mercado em expansão e que pode aumentar a arrecadação de municípios e gerar renda para os agricultores. Um seminário na UPF debateu esse assunto. O Brasil é um país rico em recursos hídricos. Independente se é para consumo ou não, no país o que não falta é água. Sabendo desse potencial, lideranças articulam políticas públicas para aumentar a produção de peixes no território nacional. Para se ter uma ideia, no norte do país, a pesca é intensa, no mesmo ritmo do turismo, mas não há produção. No Brasil, os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina são os exemplos a serem seguidos. As pessoas têm que começar a conversar com essas universidades, com assistência técnica, EMATE, órgão de meio ambiente, para se capacitar. Mas o Rio Grande do Sul já é grande produtor, ele já produz muito peixe, só que em viveiro escavado. E agora tem que começar a produzir também em tanque-rede nesses órgãos, nesses rios e lagos federais, ou seja, estaduais também. Juliana esteve na UPF participando de um seminário que discutiu a aquicultura, que trata da produção de pescado. Ela falou sobre os incentivos para a produção de peixe em águas públicas da União. O evento contou com agricultores, pesquisadores, prefeitos de municípios gaúchos e catarinenses, além de lideranças políticas. Tem os reservatórios aqui na divisa dos dois estados, que é Itá, Machadinho, Barra Grande e Foz de Chapecó, que tem uma capacidade de produção de mais de 100 mil toneladas. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Enertina, nós temos a barragem de Passo Fundo, que também tem capacidade de produção. Então, as pessoas têm que começar a produzir nessas águas que até hoje elas são inférteis, porque com o alagamento dessas barragens, alagou terras que seriam férteis para a produção agrícola e que não vão poder mais acontecer. Então a gente tem que começar a produzir em água. O Brasil, em 2015, produziu 561.400 toneladas de peixe em águas federais. A previsão para este ano é de 650 mil toneladas, embora o país tenha potencial para chegar a 3 milhões de toneladas de peixe. E isso só em águas federais. No mundo, o número chega a 158 milhões de toneladas ano. Um negócio que movimenta 600 bilhões de dólares. Hoje, o consumo de peixes no planeta é 6 vezes maior que o de frango e o de gado. O fato de ter uma área do seu município alagado não pode ser considerado uma questão ruim, sim uma questão de produção, um lugar onde se pode produzir, se pode ter uma receita bastante grande. E essa é a ideia, o mote do evento hoje, discutir, apresentar alternativas, ouvir os contraditórios e gerar aí um conhecimento, um documento que possa ajudar nessa caminhada. Para o país avançar, precisa vencer muitos limitadores. O tamanho continental, as diferenças geográficas e, falando de Rio Grande do Sul, climáticas também. E a temperatura, que é um limitante para a produção de peixe, não é tão limitante assim, né? Se nós adotarmos técnicas técnicas de desenvolvimento de produção e que já estão aportadas e que a gente pode correr atrás e melhorar, isso não vai ser um limitante, fator limitante. O fator limitante eu coloco como política. Promovido pela AMUSU, Associação Nacional dos Municípios Sedes de Hidrelétricas, em parceria com a UPF e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Seminário de Aquicultura discutiu mercado, produção e políticas públicas. Alternativas para a produção de peixes dentro do sistema de tanques-rede. As águas públicas já tem toda uma legislação, a questão ambiental, que tipo de peixe se pode criar, que tipo não se pode. Então essa é a questão, né? A época também? A época e depois assim o tipo de levantamento que tem que se fazer nos lagos, né? Que é muito amplo e é extremamente multiprofissional, vai desde a população que vive, tipo de fauna, toda a atividade econômica à volta do lago. Isso então é ciência pura e daí que a universidade entra. A AMUSU atua em defesa de 722 municípios ligados à geração hidroelétrica. Juntas, as cidades são responsáveis por mais de 60% da energia gerada no país. No seminário, os debatedores elaboraram um documento que será encaminhado a Brasília para alteração na Lei 12.783 de 2013. Segundo a associação, a lei faz os municípios geradores de energia perderem até 70% das receitas municipais do ICMS. A ideia é não dividir mais em cotas iguais, mas com percentual maior para quem gera
e menor para quem recebe a energia.